Amados, todos os que se encontram encarnados neste planeta de expiações e provas estão aqui com um propósito muito claro: experienciar a vida na dualidade, submetidos ao véu do esquecimento e envoltos pela sensação de estarem desconectados da fonte. Essa sensação, embora pareça tão real no dia a dia, é apenas parte da experiência, pois quem está aqui, nesta condição limitada, é somente uma pequena parte de você. É o que chamamos de fractal da sua super-alma, uma fração consciente de algo imensamente maior. Todo fractal permanece permanentemente ligado à sua versão superior de alma, e essa super-alma, por sua vez, habita a sua galáxia de origem, que quase nunca é a mesma onde o fractal está vivendo a sua experiência. Isso significa que o teu eu superior não está aqui na Terra, e nem mesmo nesta galáxia que chamamos de Via Láctea. À primeira vista, isso poderia parecer um abandono, uma distância intransponível, mas não é. Para o espírito em sua condição superior não existe distância. Ele sabe, a todo momento, onde estão as suas super-almas e cada um dos seus fractais espalhados pela criação. Essa conexão é permanente e infalível. É por isso que dizemos, com toda a serenidade, que nenhuma ovelha jamais se perde do rebanho. Com essa compreensão, fica mais claro e mais fácil identificar quem realmente é você. Sim, você é uma alma e também é um espírito imortal. Mesmo fracionado, mesmo vivendo como um fractal, você é parte do todo, parte do teu eu superior, parte da tua super-alma. E mais do que isso, você é o próprio todo, pois a tua origem é a fonte criadora. Você é a centelha divina, também chamada de átomo-semente. Dentro de você pulsa a mesma essência que sustenta os universos inteiros. Os fractais são como sementes desta grande árvore da vida. Eles se espalham pelos multiversos infinitos, onde geram experiências preciosas, que são colhidas de tempos em tempos, agregando-se às suas versões superiores, até alcançarem a super-alma. Esse percurso de retorno, esse movimento de reunificação gradual, é o caminho que denominamos a volta para casa. Cada vivência, cada lágrima, cada alegria e cada aprendizado se transforma em luz acumulada, em sabedoria que enriquece o conjunto. E para os fractais que estão na Terra, este é um momento muito especial dessa jornada. O tempo final de aprendizado chega junto com a transição planetária. Grandes eventos se aproximam, preparados para facilitar a ascensão daqueles que já fizeram por merecer o seu retorno. Por isso dizemos que toda a galáxia está com os olhos voltados para a Terra. É de fato um acontecimento extraordinário. Não bastassem as provas naturais de uma humanidade que vive num mundo de terceira dimensão, houve ainda o agravante de ter sido este planeta sequestrado e dominado por forças trevosas que aqui aportaram há centenas de milhares de anos. E mesmo assim, mesmo sob tamanha adversidade, as almas aqui encarnadas seguiram aprendendo, evoluindo e acendendo a própria luz. Quando um fractal é desmembrado da sua versão mais elevada, ele passa a viver como se fosse independente da super-alma. Na verdade, ele sequer lembra que um dia pertenceu a ela. Mas essa aparente separação é apenas um recurso da experiência. Mesmo tendo plena liberdade de escolhas, todos os seus movimentos e decisões contam com a supervisão amorosa do seu eu superior. Nunca lhe falta inspiração, soprada silenciosamente de cima. Há laços fluídicos, invisíveis aos olhos humanos, que ligam para sempre o fractal à sua super-alma, como um rio subterrâneo que alimenta a árvore sem que ela perceba. Toda a energia, toda a inspiração e toda a luz de que o fractal necessita chegam até ele através dos seus pontos, chakras, que funcionam como mini portais, tanto de recepção quanto de expurgo. Os chakras
estão permanentemente conectados às versões superiores de alma, à superalma, ao espírito, ao eu superior e à própria fonte. É por esses canais sutis que a vida divina circula em você, mesmo quando a mente nada percebe. Todos os seus eus mais elevados sabem, a cada instante, o que acontece com o fractal. Mas o fractal não sabe e não lembra dos demais. A isso chamamos de véu do esquecimento. E esse véu, longe de ser um castigo, é uma necessidade sagrada do aprendizado. Sem ele, a alma fragmentada não aprenderia nada de novo, pois lembraria o tempo todo quem é, e de todo o seu conhecimento inato. A passagem por um mundo de terceira dimensão seria então inútil. O esquecimento é o que torna cada descoberta verdadeira, cada conquista legítima. Uma vez encarnado num corpo humano, o fractal se torna livre para experienciar a vida nesta condição distante de sua origem. Na escola terrana, o roteiro básico sempre foi este: esquecer quem é, de onde veio, para onde vai e o que veio fazer aqui. E num mundo onde a dualidade impera, cada escolha gera sempre uma consequência. Esta é a lei da ação e reação. Através de suas escolhas, o fractal vai aprendendo, na própria vivência, o resultado das suas ações, sejam elas boas ou não. Como os véus encobrem a consciência, não haveria como o fractal avaliar a própria caminhada se permanecesse indefinidamente num só corpo. Por isso, a sua permanência na matéria é curta. De tempos em tempos, ele desencarna e reencarna. E no intervalo entre uma vida e outra, livre da densidade do corpo físico, ele alcança uma certa expansão da consciência, suficiente para avaliar os seus acertos e aprendizados. Essa avaliação sempre foi realizada na quarta dimensão, ou seja, no plano astral da Terra. Lá ele podia contemplar o resultado de suas escolhas e elaborar novos projetos para a futura reencarnação. E mesmo que depois esquecesse tudo novamente, as leis universais sempre conspiraram a seu favor, trazendo para o seu dia a dia as situações exatas que lhe possibilitariam novas escolhas. E é justamente nesse ponto que tudo se decide. Então, você escolhe a tua experiência. Todos os dias, em todas as horas da sua vida, situações são colocadas diante de você. Isso não é acaso. É a tua superalma querendo te mostrar o caminho. Mas ela não pode interferir na tua escolha, pois confia em você. E sabe também que não há problema algum se as tuas escolhas não forem as melhores, pois há tempo. Há muito tempo. Se o aprendizado não se completar aqui neste planeta, poderá continuar em outro por milhares ou milhões de anos. A eternidade é paciente. E o amor que te acompanha jamais desiste de você. O livre-arbítrio é uma característica essencial do fractal num mundo de terceira dimensão. De nada adiantaria vir até aqui, experienciar a dualidade sem o poder de escolha. Esse poder lhe é concedido como garantia de que não precisa depender de ninguém para completar a sua ascensão. E também como certeza de que ninguém jamais poderá impedi-la. A tua jornada pertence somente a você. Somente os que ainda não compreenderam essa verdade se sentem vítimas de algo ou de alguém. Tudo, na realidade, é resultado das próprias escolhas. Cada escolha equivocada trará algum transtorno mais adiante. Não como punição, mas como aviso amoroso de que um caminho estranho foi tomado. E então existe sempre a possibilidade de retornar e procurar novamente a estrada que conduz ao propósito da alma. Os desvios fazem parte do aprendizado. O que importa é a direção do coração. Lembre-se, você escolhe a tua experiência. Ninguém jamais vai lhe impor algo, mesmo que tente persuadir. Podem te sugestionar, mas as escolhas serão sempre tuas. O que costuma causar os equívocos são as facilidades encontradas nos desvios, ou a fuga dos obstáculos necessários ao aprendizado. A zona de conforto nunca é uma boa escolha,
pois ela nada ensina. Por isso, lembre todos os dias, você escolhe a tua experiência. E somente quando completar todo o aprendizado, você estará pronto para retornar para casa, para ser incorporado à sua versão de alma mais elevada. Que escola maravilhosa é a Terra. Você terá histórias para contar em todos os quadrantes do universo por toda a eternidade, depois de completar a tua missão neste lindo planeta azul. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.